Existe realmente um prazo para concluir o inquérito, o que não impede que continuem, após esse prazo, as diligências para a obtenção de elementos de prova, para confirmação de dados existentes no processo, para até iniciativas, diligências judiciais. Formalmente o inquérito terminou, mas como acontece em milhares e milhares de processos, continuam essas mesmas diligências. Pode dizer, então isso é uma contradição, então não há prazo para concluir o inquérito, o plano material, existe só uma mera formalidade. Será assim, e daí que se conteste muito. Eu próprio o fiz já em 2013, num artigo que está publicado, de que o tempo da justiça, o tempo do processo e o tempo da decisão judicial é algo que não coincide e que, por vezes, gera contradições profundíssimas. Dizia mesmo nesse artigo que a única entidade no processo, ou o chamado operador judiciário que tem prazos, são os advogados. Porque realmente só os advogados não cumprindo determinados prazos é que têm um efeito pré-collusivo, têm um efeito assim, de prejuízo para a posição que eles pretendam defender. Infelizmente, no processo penal, essa situação é muito mais grave, porquanto existem pessoas constituídas arguidas durante 4, 5 e 6 anos, sendo que o estatuto de arguido é um estatuto, no plano formal, favorável, dado que é um estatuto protetor das liberdades e da posição de um cidadão perante a justiça, mas tem o efeito de estigmatizar esse mesmo sujeito constituído arguido, a sua família, a sua atividade empresarial, se ela tiver lugar, que é significativo. E por isso também gera-se uma contradição, que é: eu estou constituído arguido, devia estar contente, porque com isto tenho alguns direitos, para fazer face a um poder que o Estado tem que desenvolver em abono de todos e em benefício de todos, que é o poder de exercer, digamos assim, a investigação penal e a promoção, digamos assim, penal, no sentido das acusações ou arquivamento de processos, mas depois a pessoa que está considerada arguida é vista pela comunidade em geral de forma negativa. Raposo Subtil, mas assumindo aqui que o prazo para concluir o inquérito terminou, aqui, neste caso em específico, ou noutro prazo qualquer, isso significa que o Ministério Público tem de avançar de imediato com a acusação ou com o arquivamento? Não, o Ministério Público unicamente que faz, como acontece num processo judicial que não seja de natureza criminal, um processo civil, o que faz é justificar perante a hierarquia que não conseguiu cumprir o prazo. No caso, os juízes nem isso têm que fazer. Se fosse uma iniciativa do juiz e não do Ministério Público, ele nem tinha que justificar a hierarquia, porque não há hierarquia entre os juízes, como sabem. Não? E, por isso, nesse sentido, o que há aqui é uma justificação interna que tem que ser dada. Não há nenhum efeito no processo. Em geral, eu não estou com isto a dizer que os argumentos que estão agora a ser evocados pela defesa, pelos advogados, não sejam corretos. Com certeza são corretos e são defensáveis para todos os processos. Isto devia de acontecer em todos os processos. Devia coincidir o fim do inquérito com uma posição formal e definitiva do Ministério Público sobre a posição das pessoas e dos factos que têm nesse mesmo processo. Ou seja, ou os factos não são suficientes e arquiva e liberta as pessoas, ou neste caso extingue todas as medidas de coação, ou os factos são relevantes e permitem indiciar de uma forma mais grave aquelas pessoas e por isso acusas da prática de um crime que depois vai ser objeto de julgamento numa instância diferente, numa fase diferente do próprio processo. Isso era a regra, isso nós devíamos desejar para todos. Nós devíamos desejar para todos também que não existissem, por exemplo, listas de espera nos hospitais para as pessoas serem consultadas. Mas o que está a dizer é que normalmente isto não acontece, ou seja, o prazo termina e não há de imediato a acusação a terminar. Enquanto o engenheiro Sócrates foi primeiro-ministro, existiam 450 mil processos de inquérito e agora continuam a existir os mesmos ou mais ainda. Por isso, essa questão é uma questão de natureza política, do funcionamento da justiça e o desfazamento que existe entre aquilo que é um direito de um cidadão dentro de um processo e aquilo que seria, em abstrato, o direito de qualquer cidadão ao desenvolvimento de um processo. Eu também defendo que não faz sentido nenhum não se conhecer a razão, não existir uma acusação num processo em que um arguido esteve preso 9 meses e que está em inquérito há 2 anos e uns meses. Ou seja, não faz sentido que perante esta situação tão grave, e aqui não podemos deixar também de afirmar que este arguido não é um arguido qualquer, no sentido em que teve responsabilidades políticas, que teve um estatuto de
Primeiro-Ministro e, por isso, devia-se impor essa justificação pública. Só que os comunicados da própria Direção da República são comunicados com 3 parágrafos que nada dizem. Também já fiz o comentário que o último comunicado da Procuradoria-Geral da República, ou como dizem notas à imprensa, fala que é necessário tempo para conformar os factos do processo. Conformar, usam palavras e usam 2 vezes, que há quem pense que houve um engano que diz que é confirmar e não conformar. Porque esta é uma palavra que não é detectável, no seu sentido não é apreensível por ninguém. E coisas destas permitem não só a manipulação de quem tem o domínio do processo, como também, enfim, infelizmente, permite o equívoco e defesas que, se calhar, noutra situação, noutros processos, não ocorreriam. Alguém que possa exigir hoje fim do inquérito, ou fim do inquérito, é preciso acusação ou arquivamento, então isso aplicado a todos os processos, realmente teríamos um estado da justiça diferente.